Meu Deus, eu estou com a igreja na mente e no coração. Abra sua Bíblia, lá no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 22. Vamos ler 2 versículos de Gênesis, capítulo 22. Versículo 1 e 2, amém? Gênesis, capítulo 22, versículo 1 e 2. Você que está com a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 22, versículo 1 e 2. Amém? E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse o Senhor: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Vou repetir o versículo 1 e 2. E aconteceu que depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão. E Abraão lhe disse: Eis-me aqui. Olha que intimidade, coisa linda. No versículo 2: E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereço ali em holocausto sobre as montanhas que eu te darei. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem coisas que me chamou muita atenção, não somente no tema da noite desse dia que eu quero compartilhar com você, como é que está o seu altar, mas como ocorreu esse capítulo, esse versículo. Abraão já estava acostumado a falar com Deus, a ouvir a voz de Deus. Isso era uma intimidade entre ele e Deus. E no momento que Deus fala com Abraão, Abraão, ele não espera que Deus pede nada a ele, porque durante a sua caminhada, durante 40 anos, Deus sempre deu a Abraão, sempre prometeu a Abraão. Desde lá, da terra de Ur dos Caldeiros, lá próximo à Mesopotâmia antiga, tira ele daquela terra de idolatria. E a primeira coisa que Deus faz ao chamar Abraão é promessas. Aí você vê Abraão passando por Egito, você vê Abraão ao longo dessa caminhada. E em todo momento da sua vida, Abraão faz obedecer a Deus e Deus faz promessas. Promessa constantemente, promessas em todo instante. Promessa de filhos, promessa de herdar uma terra para habitar com seu povo, promessa de um filho primogênito, da sua própria linhagem, da sua própria carne, para que o seu povo venha a crescer sobre a terra, venha a ser bem numeroso do que a areia da praia, do que as estrelas do céu. Então, em todo momento, Deus faz promessas a Abraão. Promessas que vai cumprir na sua vida, promessas que vai cumprir na sua família, promessas que vai cumprir ao longo da sua caminhada. E Abraão vai caminhando, vai se tornando peregrino, vai envelhecendo, debaixo das promessas de Deus. Aí você vê no capítulo 22 de Gênesis, versículo 1, Deus chamando Abraão, e Abraão acostumado ao chamado de Deus, ele dizia como todo servo que é acostumado a falar com Deus, todo aquele que tem intimidade com Deus, todo aquele que conhece a voz de Deus, todo aquele que anda com Deus, diz: eis-me aqui. Por quê? Para quê? Não, eis-me aqui. Porque estava acostumado, habituado a ouvir a voz de Deus, acostumado e habituado a andar com Deus, acostumado e habituado a falar com Deus, acostumado e habituado a ser conduzido por Deus, acostumado e habituado a ouvir as promessas que Deus tem na vida dele. E uma das primeiras frases que Abraão libera para Deus, como todo homem que é acostumado a ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus, é: eis-me aqui. É o que todo Senhor espera do seu servo, é o que todo pai espera do seu filho. E aí quando Abraão fala eis-me aqui, ele fala: pega o seu filho Isaque, o seu filho que você ama, pega esse tesouro que você tem, muito mais valioso de tudo que eu te dei até hoje. Eu te dei terra, eu te dei riquezas, você tem prosperado onde você tem pisado, a planta dos seus pés, porque isso eu te liberei no início da caminhada, que se você ouvisse a minha voz, você ia prosperar. Se você obedecesse a minha voz,
você iria prosperar. E a prosperidade não é só aquela espiritual, mas principalmente financeiramente. Você seria bem-sucedido em toda a terra que você andasse, em todos os lugares que você fosse, ou repousasse, ali você iria prosperar. E agora eu peço a você algo mais valioso que você tanto esperou. Não foi terra, não foi riqueza, mas o seu filho Isaac, o primogênito, da sua linhagem. Eu não estou falando de Ismael com H, eu estou falando de Isaac, seu filho, com Sara. Eu quero que você pegue o seu maior tesouro, o que você tem humanamente, fisicamente falando, de maior valor, leva para a montanha de lugar, e faça um sacrifício. Como o sacrifício que você tem habituado a fazer durante toda a sua caminhada comigo. Porque desde que Abraão saiu da terra de Uz, dos caldeiros, desde que ele ouviu a voz de Deus, Abraão fazia dois tipos de altar. O altar simbolizado, o altar memorial e o altar de sacrifício. O altar de memorial era como se simbolizava a aliança que ele tinha com Deus e trazia à memória tudo aquilo que Deus tinha prometido e cumprido na vida dele. Era um altar memorial. O altar memorial simbolizava a comunhão que ele tinha com Deus. O altar memorial simbolizava a intimidade que ele tinha com Deus, as promessas que Deus tinha na vida dele, a presença de Deus que se manifestava constantemente na sua vida. Então já era prática de Abraão fazer um altar para adorar a Deus, um altar para agradecer a Deus, um altar para agradar a Deus, um altar para se oferecer a Deus, mas um altar para lembrar que ele era dependente de Deus. E que tudo que ele teria conquistado e que ele iria conquistar na vida dele era por causa de Deus. Não era por causa da sua capacidade, por causa da sua força ou por causa da sua inteligência, mas por causa da sua independência de Deus. Então, durante toda a sua caminhada, durante 40 anos, como peregrino, Deus ouvindo a sua oração, Deus libertando Ló, lá de Sodoma e Gomorra, tudo que Deus fazia, cumpria, através da obediência de Abraão, era levantado um altar memorial. Um altar para lembrar da importância que tinha da sua aliança, da sua intimidade, mas principalmente da sua vida de Deus. Era para que sempre Abraão se lembrasse, não que Deus precisasse lembrar, mas ele precisava lembrar que todo o seu sucesso, todo o sucesso da sua caminhada, todo o sucesso das batalhas que ele tinha travado e que iria travar, era por causa da obediência dele com Deus. Era por causa da voz de Deus que falava alto no seu coração. Ele não deixava que a voz do seu ego, que a voz do seu eu, que a voz da sua natureza o conduzisse, o guiasse, o enchesse. Não, ele deixava que a voz de Deus falasse no seu coração. Ele deixasse que a voz de Deus conduzisse o seu coração, que a voz de Deus conduzisse a sua mente e seu coração, para que ele viesse ter sucesso, para que ele viesse ter tranquilidade, para que ele viesse ter paz nas promessas de Deus, e não viesse se preocupar com as lutas, com a demora do tempo, mas que ele permanecesse confiante em todas as palavras que Deus ministrava no coração dele. E por isso, ao longo da sua vida, Abraão sempre fez altares memorial para lembrar: Senhor, se eu estou aqui, se eu cheguei até aqui, é por causa do Senhor. Se eu estou vencido até hoje, é por causa do Senhor. E se eu perdi, foi porque o Senhor quis. Se eu tenho ganhado, também foi porque o Senhor quis. Foi por causa do livramento, porque muitas das vezes derrotas são disfarçadas de vitória e vitórias são disfarçadas de derrotas. Muitas vezes é necessário porque você perder algo aqui, para que você venha ganhar algo lá na frente. E é muito capaz de você ganhar algo aqui para perder lá na frente, por um bem maior, por um bem para o seu próximo, por um bem para a sua família. Então nós temos que entender que às vezes vitórias vão vir disfarçadas de derrotas, e derrotas vão vir disfarçadas de vitórias ou de livramentos. Porque muitas vezes nós entendemos que toda a nossa oração tem que ser ouvida e concluída. Mas entenda uma coisa, que Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sempre sabe o que vai acontecer, ele sempre sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você.
Ele sempre sabe que aquilo que você tem pedido, ao chegar nas suas mãos, vai te conduzir, vai te levar a uma intimidade com Ele, vai fazer você crescer, ou vai te matar espiritualmente, ou vai te desviar da intimidade com Deus, dos planos, que é bem maior do que o seu, porque Deus sempre tem algo melhor para você. Os planos de Deus sempre é maior do que o nosso. Os objetivos, os planos, a obra que Deus tem na sua vida sempre é maior. Então, se você perdeu algo agora, não foi porque Deus tirou, Deus permitiu, não, foi porque foi necessário. Porque muitas vezes aquilo que você pede a Deus vai te trazer dor lá na frente, vai te trazer sofrimento lá na frente. Então muitas das vezes Deus, Ele permite que você pede certas coisas ao longo da caminhada, para que você venha ter coisas maiores, para que você venha se libertar emocionalmente, sentimentalmente, porque coisas muitas vezes que nós somos presos ao longo do nosso sentimento impede da gente poder ver caótica e espiritual as coisas que Deus tem na nossa vida. Quantas pessoas são escravos dos seus sentimentos? Quantas pessoas são escravos da emoção, agem pela emoção, agem pelo sentimento? Quantas pessoas que têm sofrido a sua vida toda porque sempre tomou atitudes momentâneas pela emoção, pelos sentimentos? Sempre agiu pelos sentimentos, sofreu por causa do sentimento, sofreu por causa das emoções, sofreu porque sempre foi conduzida pelo coração, sempre conduzido pela carne, pela vontade, pelo eu, pelos sentimentos. Seja bem-vindo à nossa irmã Aderli Freitas, a nossa irmã Simone Moraes. Irmã Simone, quanto tempo! Que bom falar contigo na noite desse dia. Seja bem-vinda, minha querida, em nome de Jesus. Irmã Aderli, que Deus te abençoe nessa noite, que a Espírito Santo continue falando no seu coração. Então são pessoas que sofrem porque ela constrói um altar dos seus próprios sentimentos, das suas próprias vontades. Seja em vários aspectos da sua vida. Eu conheço pessoas que sofrem desde a sua mocidade, porque são guiadas pelos sentimentos. São pessoas guiadas pelo coração, pela emoção, e acabam sofrendo por isso. Acaba não alcançando aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Tem chorado porque é guiado pelo sentimento. Está sofrendo porque é guiado pelo sentimento. E o altar memorial que Abraão ofereceu a Deus ao longo dessa caminhada era porque Deus não permitia que Abraão fosse guiado pelo seu sentimento, que Abraão não fosse guiado pela sua vontade, não fosse guiado pelos seus desejos. Quando Abraão deixou que o seu sentimento o guiou, foi o momento que ele errou, foi o momento que ele sofreu. Quando a sua esposa Sara mandou ele ter uma comunhão, uma intimidade com Agar, e gerasse Ismael. Olha o problema que Abraão teve na sua vida, porque ele deixou o seu sentimento falar, deixou sua vontade falar, não esperou que a vontade de Deus falasse na frente, conduzisse. E quantas pessoas têm agido pela emoção, têm abrido mão das coisas, jogado as coisas da mesma maneira que começa, da mesma maneira que para, desiste. São pessoas inconstantes. Hoje quer ganhar, amanhã quer desistir. Hoje quer vencer e amanhã já não quer mais vencer. Hoje ela tem certeza, ou ele tem certeza que quer aquilo, que aquilo é certo, e amanhã já não tem mais certeza de nada. E aí a pessoa anda como se estivesse andando numa esteira. Não vai nem para frente nem para trás. Ela não sai do lugar, ela fica só caminhando. A vida não vai para frente nem para trás, nada acontece. Porque muitas vezes nós somos enganados pelos nossos sentimentos. A maioria das vezes nós somos enganados pelos nossos sentimentos, pela nossa emoção, pelo nosso raciocínio. E muitas vezes, por deixar o sentimento falar, nós se desviamos da vontade de Deus. Quando Abraão pede para Deus livrar Ló de Sodoma e Gomorra, você vê que Deus tira Ló e sua família, e Deus só fala uma coisa: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, eu vou tirar Ló por causa do seu pedido. É como se Deus tivesse falado assim, por causa do seu sentimento. Mas se um deles olhar para trás, vai ficar, porque vai se transformar numa estátua de sal. Aí, quando sai de Sodoma e Gomorra, a esposa de Ló olha para trás. Tu está entendendo isso? Tu acha que Deus não sabia que a esposa de Ló ia olhar para trás? Deus não sabia o que aconteceria com Ló e suas filhas? Qual seria o fim da história de Ló? Mas Deus tinha uma aliança com Abraão. Deus cuidava de Abraão. Deus queria ensinar Abraão a não ser guiado pelos sentimentos. E quantas orações que você tem feito até hoje,
E muitas vezes você tem achado que Deus esqueceu, que Ele esqueceu no tempo. Caiu no lar do esquecimento. Mas eu quero dizer para a noite desse dia que se não aconteceu porque não foi vontade de Deus. Eu quero deixar uma palavra no seu coração. Não insista naquilo que Deus te livrou. Não ore por aquilo que é livramento. Não insista naquilo que Deus não quer fazer, porque Deus sabe o que é melhor para você. Porque muitas vezes Deus tem te poupado de muitas dores que você teve ou sofreu por não ter essa intimidade e conhecer a sua voz hoje. Entenda que tem coisas que vão acontecer com o tempo. Mas se não aconteceu com o tempo, porque não é para acontecer. É porque Deus tem o melhor para você. Porque Deus tem o melhor para a sua vida. Porque Deus tem o melhor para o seu coração. E muitas vezes o que nós queremos, porque nós somos seres emotivos. Nós queremos tudo para já, tudo para o nosso tempo, tudo para o nosso momento. Achando que se não vai acontecer agora, não acontece mais. Achando que se eu não conquistar agora, eu não conquisto mais. Achando que se as coisas não der certo agora, não vai dar certo mais. Achando que se eu não vencer agora, eu não vou vencer mais. E esquecemos que está tudo no controle de Deus, tudo na direção de Deus. Seja para você homem e mulher de Deus. Então, durante a caminhada de Abraão, ele sempre construiu altares memorial. Ele sempre foi obediente à parte de Deus. E Deus se mostrou presente em todas as suas vidas. Ele sabia o que era ter. Ter condições. Ter vida farta. Ter intimidade. Porque toda vez que ele fazia um altar memorial onde era derramado azeite, era símbolo que Deus estava com ele. Que Deus supria a vontade dele. Que Deus cuidava de tudo que estava nas suas mãos. Aí chega o momento da vida de Abraão, depois de 40 anos. Abraão está com o jovem Isaac. Deus, no capítulo 22, chama ele. Ele diz, eis-me aqui, porque ele está acostumado a ter. E aí Deus fala, eu quero um sacrifício. Eu quero de melhor daquilo que eu te dei ao longo da sua história. Porque durante toda a sua história, Abraão, você só soube ter. Você só soube fazer altares memorial de tudo aquilo que você tinha. De tudo aquilo que eu te dava. Agora, Abraão, você vai dar o melhor que eu te dei. O melhor que você conquistou ao longo da sua vida. Agora é necessário você construir um altar de sacrifício. Agora é necessário você deixar de ter para ser. E eu quero saber se você não é apenas aquilo que tem, não é aquilo que você ganha. Mas eu quero saber, Abraão, se você é muito mais do que ter. Eu quero saber se você é. Existe um momento na nossa vida que nós só queremos ter. Existe um momento na nossa vida que nós só queremos ganhar. Existe um momento na nossa vida que nós só queremos bênçãos, vitórias. Existe um momento na nossa vida que você queremos sempre que os propósitos de Deus se cumprem. Toda vez que nós oramos, toda vez que nós buscamos. Porque nós só queremos ter. O nosso altar está na base de ter. O nosso altar está na base de ganhar. O nosso altar está na base de vencer. E chega o momento que conseguimos perder. Que a morte bate na nossa porta. Que a perda bate na nossa porta. Que o inimigo se levanta. Que a tempestade bate a nossa porta. Aí Deus fala, e agora? Você sempre tem. Você é o e tem. Agora é a hora de ser. Homem e mulher de Deus. Eu vou tocar naquilo que você mais ama. E aí eu quero saber se o seu altar que você diz que tem diante de mim é porque você tem ou porque você é. Existe um momento que isso acontece na vida de todo ser humano que conhece a Deus, que ouve a palavra de Deus, que é conduzido pelo Espírito Santo, é calabadaço e canto. Chega um momento que Deus não vai fazer mais nada. Aí Deus pergunta, você é ter ou ser? É muito fácil adorar Deus quando as coisas estão dando certo. É muito fácil dizer, Deus, eis-me aqui quando está vencendo, quando está prosperando, quando está todo mundo com saúde, quando você está só vencendo. Sabe uma coisa que me fica muito chateado e não é culpa das pessoas? É quando as pessoas perguntam assim, pastor Edson, é só vitória? Aí eu não respondo nada. Aí a pessoa insiste, pastor Edson, é só vitória. Eu falo, mas Jesus falou que no mundo tereis aflição. O evangelho não é só vitória. O evangelho não é só ganhar. O evangelho é carregar cruz. O evangelho é perder e ganhar. É cair e se levantar. É chorar, é sorrir. É ser ferido e ser sarado. Esse é o evangelho da cruz. Que evangelho é esse que é só vitória? Que evangelho é esse que é só conquistar? Que evangelho é esse que você tem que ter um carro novo, uma casa nova constantemente, que você tem que ser melhor do que o ímpio?
Que evangelho é esse que você tem que sempre vestir a melhor roupa, a melhor casa? Que evangelho é esse que você tem que dar testemunho só de vitória e você não pode chorar? Que evangelho é esse que você tem que mostrar às pessoas que você está bem 24 horas quando seu coração está sangrando? Que evangelho é de testemunho por causa de uma casa bonita, de um carro, de um bem conquistado pela sua própria luta? Evangelho não é isso, homem e mulher de Deus. Evangelho é quando Deus bate na sua porta e diz assim, ó, agora eu vou tirar. E você fala, eis-me aqui, agora você vai perder. E você diz, eis-me aqui, agora você não vai ganhar. E você diz, eis-me aqui, agora você não vai vencer. E você diz, eis-me aqui, agora eu vou entrar em silêncio. E você diz, eis-me aqui, agora eu não vou falar. E você diz, eis-me aqui. Eis-me aqui. Aonde está o seu altar? Aonde está o nosso altar? Chega o momento de Abraão entender, agora você não vai ter, você vai ser. Chegou a hora, Abraão. Você foi bem sucedido ao longo da sua caminhada. Te tirei da terra de Ur dos Caldeiros. Eu costumo dizer que Abraão tem a grande vertente. Algumas religiões hoje, predominantes para o mundo, vêm da vertente de Abraão. O judaísmo, o cristianismo e várias outras vertentes que existem ao longo do tempo. O Islã é da vertente também de Abraão. Abraão, por causa da sua história, foi bem sucedido. Mas existe um momento na vida dele que ele deixou de ter para ser. Será que isso chegou na sua casa hoje? Será que você tem vivido esse momento agora na sua vida e você tem chorado, tem se desesperado, tem pedido a Deus direção, uma resposta, uma palavra, tem perguntado por que Deus, esse momento que eu estou passando, por que essa tristeza no meu coração, por que esse momento espiritual da minha vida, por que a falta da força, por que o Senhor não tem falado comigo, por que o Senhor não tem liberado, não tem usado ninguém para falar no meu coração? Por que aquela porta não tem se abrido? Por que a minha esposa ou meu esposo não tem se convertido? Por que o Senhor não tem ouvido a minha oração para aqueles pedidos que eu tenho feito à madrugada? Por que não tenho falado mais a língua há muito tempo? Não tenho sentido a presença que eu sentia há muito tempo? Porque você cresceu, porque você amadureceu, porque você não é só apenas a pessoa que queria os benefícios do céu, os benefícios de Deus. Você agora cresceu, você amadureceu, você não precisa mais de recursos emocionais, você agora é espiritual. Se você está sentindo a presença de Deus, você diz, eis-me aqui. Se as coisas estão dando certo, você diz, eis-me aqui. Mas se você não sente a presença de Deus agora, e se nada está dando certo, você diz, eis-me aqui, porque a minha fé não é aquilo que eu vejo, não é aquilo que eu sinto, não é aquilo que eu ouço, não é o cenário do que está acontecendo, mas é aquilo que nasceu de novo dentro do meu coração. Eu deixei de ter para ser. Eu deixei de ter para ser. E eu te pergunto, onde está o seu altar? O seu altar está baseado naquilo que você tem conquistado ao longo do tempo? Está baseado naquilo que o Senhor tem te dado até hoje? Está baseado naquilo que os profetas têm te prometido até hoje? Ou está baseado na palavra de Deus? Está baseado na sua conversão? Está baseado na cruz do Calvário? Está baseado na sua intimidade? Está baseado na oração, na palavra? Está baseado na sua vida com Cristo? Está baseado naquilo que você crê no amanhã? Você crê no reino do céu? Você crê que essa trombeta tocar hoje, agora? Você vai ser um dos primeiros que vai subir e vai morar na Nova Jerusalém, preparado para você antes da criação do mundo? Onde está o seu altar? E aí você começa a entender que se você foi para a igreja apenas para ter, para ganhar, e agora você já não tem mais igreja, templo humano para ir, agora você tem o quê? Qual o momento agora? O que é o mais interessante agora? Qual é o mais importante agora na sua vida? Se você começa a ver o Novo Testamento, você começa a ver que no Novo Testamento, começando com os 4 evangelhos, de Mateus a João, você começa a entender que na época de Roma, que era o império daquela época, a morte de cruz era a tendência da época. Jesus não foi o primeiro a ser crucificado. Era a tendência um ladrão ou uma pessoa ser crucificada por algum crime que ele cometia.
E aí você vê que quando Jesus é crucificado, faz toda a diferença. Sabe por quê? A cruz é o altar, mas a diferença é o sacrifício. A diferença sempre vai ser o sacrifício. A cruz representava o altar. Todos eram sacrificados na cruz. Mas Jesus era o sacrifício perfeito. Porque ele era mais do que ter. Ele é e era. Ele é Deus. Aí quando Deus chama Abraão, Abraão só tem, só ganha, só conquista, só vence. A primeira palavra que sai dos lábios, que é pronunciado no dialeto, é: eis-me aqui. Deus quer fazer outra promessa. Deus quer me dar alguma coisa. Deus quer me conduzir a algum propósito. Deus quer chamar a minha atenção. Deus, mas alguma coisa ser liberada para mim. Aí de repente nenhuma promessa é liberada. Deus não dá nada a ele. Deus pede. E ele fala assim, ó: eu quero aquilo que você mais ama. Aquilo que eu te dei. Eu quero como um presente. Eu quero Isaac. Pronto, Deus não fala mais nada. Deus só dá instrução. Deus trabalha no emocional daquele homem. Aí aquele homem amanhece, prepara o seu moço, prepara tudo que vai levar com Isaac. E Abraão tem 72 horas para poder meditar o que era ser na presença de Deus. Guarda uma coisa para o seu coração. Abraão andou 42 anos com Deus e teve 72 horas de intimidade. O tempo não diz nada. Quando é a hora de você ser, você vai ter que mostrar a sua intimidade com Deus. 40 anos com Deus Abraão andou e teve 72 horas de intimidade, 3 dias. Para ele largar de ter e ser. Para largar de só falar e cumprir e agir como servo de Deus. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa irmã Débora Silva, Deus te abençoe você, sua casa. A nossa irmã Jéssica Melo, Deus te abençoe. A Diaconisa Elisângela, que eu não falei com ela, não sei se está todo mundo aí contigo. A paz para o Eduardo, nosso irmão Eduardo, o Arthur. Eu não sei se a irmã Nova está aí contigo também, se está todo mundo junto, mas eu quero mandar paz, se a família está reunida, ou está cada um na sua casa, paz para vocês todos, tá, irmã Elisângela? Vai que eu estou mandando a paz para sua mãe, um abraço para sua mãe, que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa. 40 anos com Deus, 72 horas de intimidade. Ele aprendeu que caminhar com Deus não era só ganhar, não era só ter, era ser. Tinha que perder. E nesses 72 horas, começou a ter a intimidade através da sua história. Começou a criar um filme no memorial de Abraão. Aí ele costuma voltar na sua mente. Da onde Deus tirou ele? Da terra de Uz. Passando pela terra do Egito. Passando como peregrino. Os erros que ele tinha cometido. E tudo que ele tinha feito. Sendo guiado por Deus. Aí ele teve que pesar na balança da sua intimidade, da sua vida. Ele teve que olhar com o espelho do tempo. Ele olhava para Isaac. Ele poderia se perguntar: e agora? Realmente eu sou servo? Ou penso que sou servo? Eu sirvo ou penso que eu sirvo? Porque nesse momento que você começa a se perguntar, é no momento das lutas, das dificuldades, das portas fechadas. Realmente eu tenho fé ou eu pensava ter fé? Realmente eu sou convertido ou pensava ser convertido? Porque quem pensa em ser convertido, ele desiste. Mas quem é convertido continua até o fim. Quem pensa em ser servo, serve em toda situação. Desiste de servir e na situação difícil. Mas quem é servo, serve em qualquer situação. E chegou o momento que Abraão começou a pensar: eu sou ou não sou? Eu tenho ou não tenho? Eu consigo ou não consigo? O que é meu relacionamento com Deus? É sólido ou é vazio? Ou é emocional? Eu sou daquilo que Ele pode me dar. Eu sou daquilo que Ele pode me oferecer. Eu tenho ou eu sou? Realmente houve mudança em mim ou não houve? Realmente há uma intimidade entre mim ou não há? Realmente eu sou ou não sou? Muitas pessoas estão confundindo
ter com ser. Vejo pessoas que antigamente subiram no altar, eles pregavam, louvavam, ministravam, achando que o evangelho era isso. Era mostrar o que tinha. Era mostrar o que tinha ganhado. Ah, eu sou levita, sou cantor, sou adorador. Cantavam hinos que traziam o lado emocional das pessoas. E o coração ficava cheio. Pregava, trazendo fogo para a igreja. E o coração ficava cheio. Eu sou pregador. Aí chega nesse momento de perdas, de dificuldade. Aí ele pergunta, e aí? Tu não é adorador? Não vai adorar não? Ei, você não adora ainda não? Porque adorador é um estilo de vida. Ei, ministro é o caráter de vida. Você não ministrava, não pregava na igreja, não derramava fogo do céu? Pessoas não se transbordavam com a presença de Deus? Agora é hora de você se transbordar sozinho na sua casa, porque o problema não bateu na sua porta, o problema já entrou. Ei, levita, adoradora do Senhor, você louvava, as pessoas choravam, eram alcançadas pelo Espírito Santo. Agora é hora de você louvar sozinho, chorando. É hora de você louvar com o coração sangrando. É hora de você louvar cansado e sozinho, para que minha glória se manifesta, porque agora não é mais público, agora não há mais ninguém em volta de você para olhar para você, somente a você e eu e você. É ser e não ter. Recalabaçu e candalamadeço e canto. Aonde está o seu altar? Abraão, ao longo da caminhada, ele teve que botar isso em prática. Era tudo o que ele precisava. Foi o melhor da história, o melhor momento da vida de Abraão foi quando Deus pediu Isaac. Foi as 72 horas de caminhada. E cada vez que ele caminhava, ele olhava de longe aonde ele tinha que ir. A direção estava na sua frente. Cada vez mais que ele se aproximava, mais seu coração se apertava, mas a certeza não saía do seu coração. Eu tenho que ser servo e não pensar em ser servo. Eu tenho que ser obediente e não pensar que eu sou obediente. Eu tenho que ser adorador e não pensar que eu sou adorador. Eu tenho que ser obediente, amoroso. Chega um momento que Deus vai colocar tudo isso em prática na nossa vida. Acontece um momento na nossa vida que nós fomos provados com essas situações. Provados naquilo que falamos. Todos são provados naquilo que você fala, naquilo que você demonstra, naquilo que você compartilha com as pessoas. Você fala, essa luta vai passar. Mas vai existir um momento que você vai ter que falar, essa luta vai passar. Você fala para as pessoas, Deus está operando na sua vida, mas vai existir um momento na sua vida que você vai ter que falar para você, essa luta vai passar na minha vida. Você fala, você vai ser curado, mas vai existir um momento na sua vida que você tem que falar para você, eu vou ser curado. As portas vão se abrir, você está acostumado a falar isso com muita gente, mas vai ter momento na sua vida que você vai ter que falar para você, a porta vai se abrir. Deus é fiel na sua vida, mas existe um momento na sua vida que você tem que pensar, Deus é fiel na minha vida. A luta está sendo travada, as dificuldades estão expostas, a ferida foi aberta, mas você crê que Deus está no controle. As lágrimas estão se derramando, você está perdendo, você está cansado, você está no limite das suas forças, mas o seu altar está intacto, a sua intimidade está intacta, a sua vida com Deus está intacta. A sua adoração está intacta. A sua santidade está intacta. O seu compromisso está intacto. A sua fidelidade está intacto. A sua vida está intacta. Não importa o que esteja acontecendo, você mantém a sua fé. Porque você sabe que o seu altar não é só para aquilo que Deus te prometeu e tem te dado. O seu altar é porque você nasceu de novo. Porque você é uma nova criatura. Porque Jesus fez tudo novo em você. Porque Deus te resgatou de um poço, de um lamaçal de pecado. Porque Deus te resgatou da morte, Deus fechou sepulturas para que hoje você estivesse de pé. Tem pessoas que não eram para estar vivo hoje. Tem pessoas que aconteceram situações de doença, de acidente, que não era para ter nessa terra de vivente, mas está por causa da obra redentora que Deus tem na sua vida.
Deus te deu um livramento que nem você mesmo sabe. Se você conversa com seu pai, com a sua mãe, com pessoas que te conheceu no passado, fala, você está vivo mesmo pela fé, por Deus. Tem pessoas que dizem que foi sorte. Tem pessoas que dizem que era para ser, mas não era, foi Deus. Você está hoje aí com essa oportunidade de lutar pela sua família, de recomeçar sempre. De construir o seu altar, de manter o seu altar íntegro. Por causa do amor que Deus tem na sua vida. Por isso não vale a pena olhar para trás. Não vale a pena desistir. Não vale a pena querer fracassar. Preserve o seu altar. Não busque a Deus só por aquilo que você tem, ou por aquilo que Ele te prometeu, mas por aquilo que Ele te transformou, nesse homem, nessa mulher de Deus. Eu vejo Deus aqui renovando a armadura de pessoas nessa noite. Pessoas que estavam com a armadura quebrada, feridos. Pessoas que ao longo da sua caminhada se machucaram. Pessoas que estão sensíveis para a situação que está vivendo. Sensível às palavras que estão sendo liberadas através da rede social de pessoas que estão em volta e dentro de casa. Pessoas que estão chorando por dentro porque não podem demonstrar tristeza. Não podem demonstrar fraqueza. Eu estou falando para você, homem e mulher de Deus, nessa noite. Deus quer restaurar a armadura na noite desse dia. Deus quer restaurar vidas espirituais nessa noite. Deus quer renovar corações nessa noite. Deus quer restaurar o altar na noite desse dia, altar de intimidade. Deus quer falar diretamente contigo, como tem falado através dessa palavra nessa noite. Por isso eu te convido, onde você está, coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração nessa noite. Porque a vitória de Abraão, quando Abraão estava próximo de sacrificar o seu filho, o Senhor interviu, porque Deus sabia que a vida de Abraão não estava naquilo que ele tinha. Isso mostra que se o seu coração está só em ganhar, se o seu coração só está naquilo que o mundo pode oferecer materialmente, você vai continuar com o coração ferido, machucado, vai continuar frustrado ou frustrada. Mas seu coração está em ser o altar do Senhor, ser o príncipe, princesa, filho de Deus, servo do Senhor em qualquer circunstância. Saiba que Ele não vai deixar você ir além das suas forças. Sabe que Ele não vai deixar você sacrificar nada que venha te matar, nada que venha te parar, nada que venha te entristecer. Mas o Senhor vai pedir sempre aquilo que você pode dar. E aí você vai chegar onde você jamais imaginou chegar. Mas que seu altar venha estar diante de Deus. Por isso, nessa noite, eu te convido para colocar na mão do seu coração. E seja como Elias, que diante dos profetas de Baal, ele não se intimidou quando ele viu o altar quebrado. Ele teve paciência para restaurar o altar, simbolizando em volta do altar 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Botou água. E quando ele restaura o altar, santifica o altar, trazendo a simbolização, simbolizando o chamado e a intimidade, a aliança que Deus tem com Israel. Porque Deus não age em altar quebrado. Deus não age em altar ferido. Deus não age em altar profanado. Deus não divide a sua glória com outro Deus. Deus não divide seu altar com ninguém. Porque eu costumo dizer que a vida com Deus é um casamento. Assim como o esposo não divide a sua esposa, assim como a esposa não divide o seu esposo, Deus não quer dividir você.
Deus não quer dividir o seu coração. Deus não quer dividir a sua vida. Paul Chess certa vez falou, ao vir no Brasil, que aonde você gasta mais tempo, aonde está a sua mente, ali está o seu Deus. Ou ele queria dizer em outras palavras, a quem nós dedicamos mais tempo é aqueles que nós oferecemos ao altar. Aquele que nós dedicamos mais tempo na nossa vida. Aqueles que nós oferecemos tudo, porque o altar significava lugar de sacrifício, lugar de entrega. Era o melhor que você tinha. Seja em aves, como o altar de Noé, assim como Noé ofereceu aves limpas depois do dilúvio, seja o altar de Abraão, seja o altar de sacrifício, mas tem que ser o melhor. E muitas vezes nós damos o melhor para outras coisas da nossa vida. Dizimamos o nosso tempo em outras coisas. Investimos o nosso tempo em outras coisas. Você deve se preocupar com seu filho, sim. Deve se preocupar com a sua casa, sim. Mas se Deus um dia permitir que um desses seja tocado, você vai desistir da sua caminhada? Certa vez na minha vida, eu perdi uma filha. E eu costumava viajar para alguns estados com um pastor muito conhecido. Esse pastor, ele era um dos pastores lá dos Gideões das Últimas Horas, em Belo Horizonte. E eu era um dos braços direitos com ele, viajava com ele, estava em várias igrejas com ele, estava sendo preparado para o ministério. E estava acostumado a orar pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. Certa vez, quando eu perdi aquilo que eu mais amava, eu questionei a Deus. E perguntei, Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Hoje eu entendo. Porque eu só queria ter. Eu não queria ser. Eu pensava que eu era, mas eu não era. Eu pensava que eu tinha, mas eu não tinha. Foi no momento das perdas da vida que eu comecei a entender que eu não tinha nada, que eu não era nada, que eu precisava ser servo, que eu precisava ser adorador, que eu precisava servir em espírito e verdade. Aí comecei a aprender que tudo era dele, que tudo era presente dele. Seu filho, a sua casa, a sua família, seu esposo, você não controla a vida deles. Você ora por eles, mas você não controla a vida deles, a história deles. É Deus que tem tudo no controle, é Deus que está conduzindo tudo. Mas Senhor, faz o melhor para mim. Não, a oração é, faz o melhor para o Senhor. Porque enquanto você pedir para Deus fazer o melhor para você, eles não vão se converter. Enquanto você pedir aquilo que você quer, nada vai acontecer. Mas quando você diz, Senhor, faça o melhor que o Senhor tem, que o Senhor tem nos seus planos, nos seus propósitos, na sua promessa, tenha certeza que a história vai mudar, que a situação vai mudar, que vai haver conversão no seu lar, que as portas vão se abrir, porque você deixou de ter, você deixou de querer, você deixou de pedir algo que você quer para que Deus fizesse aquilo que Ele quisesse na sua vida. Temos que entender que tudo é dele. A nossa vida é dele. A nossa saúde. Se a doença chegar, que viemos servir a Ele. Se não chegar, que viemos servir a Ele. Mas que a nossa integridade espiritual venha estar na mão do Senhor. Porque tudo é dele. É por você nessa noite que eu quero orar. Mantenha seu altar. Seja o altar de Deus. Ele vai te conduzir na direção certa. Ele vai cuidar de tudo. No momento certo, Ele vai te dar a vitória. Você que quer botar o pedido, você que quer pegar fotografia, algo que simbolize na sua fé. Você que não tem nada na mão agora, coloca a mão no seu coração nessa noite. Ore comigo. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e glorificamos para a noite desse dia. E declaramos que Tu és santo, Pai. E que não há outro Deus além de Ti, digno de toda a honra e de toda a glória. Pai, unindo a oração junto com seus filhos que nessa noite, meu Pai, colocaram, meu Pai, o seu altar diante de Ti, Pai.
E Pai, estou falando no seu coração, faça conforme a sua vontade. Opera, meu Pai, o seu querer nas nossas vidas. Opera a sua vontade na nossa vida, para que possamos ver a sua vontade se manifestar na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Mas tu é um Deus de autoridade. Tu é um Deus, Pai, que já venceu todas as nossas batalhas, e que não há nada que o Senhor não possa fazer, Pai. Por isso, Pai, toma, meu Pai, as nossas vidas nas suas mãos. Nos capacita. Porque, Pai, nós temos visto, meu Pai, que o Senhor tem cuidado de tudo. Tem dado livramento à nossa casa, à nossa família. Pai, eu faço a oração para esse homem, essa mulher de Deus nessa noite. Essa pessoa que está com o coração aflito, ferido, machucado. Essa pessoa que precisa ser consolado nessa noite pelo seu Santo Espírito. Visita seu coração agora. Que esse homem, essa mulher de Deus possa sentir o toque do seu Espírito Santo. Possa ser renovado na noite desse dia. Possa ser fortalecido na noite desse dia. Possa ser capacitado na noite desse dia. Seja capacitado nessa noite. Seja curado nessa noite. Seja